Já quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e no verso 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. São apenas algumas palavras, né? Diz assim o texto sagrado: não apagueis o Espírito. Bem, feche seus olhos por um instante. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa nessa noite, Pai, para Te adorar, Deus. Senhor, somos sabedores que para estar aqui muitas das vezes enfrentamos muitas guerras, muitos obstáculos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, para prestarmos um culto ao Senhor. Mas neste momento nós clamamos e intercedemos aqui, Senhor, para que a única voz audível, Senhor Deus, seja a Sua voz, Pai. Que nenhuma ação, Senhor Deus, do inimigo, do adversário das nossas almas, prevaleça aqui, Pai, mas caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tome esse ambiente, Pai, com glória, com presença, com unção, pois a Tua palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo, Pai. Senhor, nessa noite nós queremos ouvir o céu. Nessa noite nós queremos uma direção do céu para as nossas vidas, Pai. Nessa noite nós queremos entender o que está no Seu coração, porque o Senhor nos deu, Pai, essas 3 noites para estarmos aqui. E nós queremos, Senhor Deus, guardar a palavra no nosso coração, assim como disse Davi, esconder a Tua palavra no nosso coração, e que essa palavra venha trazer quebrantamento, arrependimento, que essa palavra venha trazer renovo, venha trazer, Senhor Deus, restauração sobre as nossas vidas, Pai. Que nada nessa noite nos impeça, Senhor Deus, de sairmos deste lugar edificados pela Tua voz, Pai. Que nada nos impeça nessa noite de receber aquilo que o céu deseja derramar sobre este lugar, mas que o Senhor tome este lugar nessa noite, Suricandarabachai, e que a Tua glória, Senhor, seja derramada sobre este ambiente nessa noite, e a Tua voz, Senhor, fale aos nossos corações. Assim oramos e cremos, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós falamos no culto passado, na quarta passada, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, juntamente com a Trindade, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E falamos porque é importante o crente buscar a presença do Espírito Santo. E por que é importante eu e você anelarmos por essa presença? Por que um crente precisa ter essa experiência com o Espírito Santo? Porque se não tivermos a presença dele, nós vamos apenas funcionar na presença de Deus. Porque o combustível para mim e para você é a presença dele. É a presença que consola. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. É a presença que naquele dia triste conforta, consola, nos dá esperança, traz à memória a palavra que Jeremias disse: olha, eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. É o Espírito Santo, irmãos, que muitas vezes vai nos apontar o caminho. É o Espírito Santo que às vezes, quando nós estamos saindo do propósito de Deus, tomando um atalho, um caminho paralelo, o Espírito Santo ele vai dar aquele puxão de orelha, ele vai dizer: olha, filho, não é por aí. Muitas vezes vai falar: olha, filho, não te quero mais nesse lugar. Muitas vezes vai dizer: filho, não te quero mais com esse grupo de pessoas. E ele vai conduzindo o nosso coração. Porque o ditado popular lá fora diz assim: siga o seu coração. Mas, olhando para a palavra, nós precisamos aprender que nós temos que guiar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é guiado pela presença do Espírito Santo. É ele que penetra no mais íntimo da nossa alma. E sem o Espírito Santo, o crente, ele apenas vai viver uma religiosidade, cumprindo apenas, muitas vezes, uma liturgia ou um rito, sem que, de fato, ele experimente aquilo que está acessível ao Pai. Jesus disse
lá na igreja de Atos, no capítulo 2, ele começa dizendo assim para os irmãos que estavam lá: olha, permaneçam, aleluia, reunidos. Por isso é importante congregar. Jesus disse: olha, permaneçam reunidos, e quando vocês estiverem unidos, estiverem orando, estiverem juntos ali, a promessa vai se cumprir. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês serão fortalecidos, vocês serão encorajados pela presença que virá sobre vocês. Você sabe por que pregamos a palavra, irmãos? Sabe por que falamos de Jesus? Porque não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com o nosso intelecto, mas é o Espírito que nos dá a ousadia. Paulo vai dizer isso para Timóteo, ele vai dizer: ei Timóteo, aviva o dom que há em ti, o dom que te foi imposto pela imposição das minhas mãos. Nós vemos pessoas muitas vezes, irmãos, falando de Jesus, não porque elas são merecedoras de falar, porque não somos, aleluia, mas é porque o Espírito nos dá coragem. Paulo também vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim: ei, o Espírito que Deus nos deu, não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, é um espírito de ousadia, é um espírito de intrepidez. É este espírito que Pedro recebeu, aleluia, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro agora com medo, Pedro agora tendo por 3 vezes negado Jesus, agora recebe o Espírito, o batismo com o Espírito, e agora Pedro começa com ousadia a falar de Jesus, pregar de Jesus, a ponto de eles dizerem assim para Pedro: Pedro, para de falar desse nome, para de pregar desse Jesus, para de falar que há ressurreição. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, com ousadia, ele diz: eu não posso parar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti, daquilo que eu presenciei. E essa coragem só vem por causa do Espírito Santo, irmãos. Eu conheço pessoas totalmente introvertidas, e não é o meu caso, eu já sou mais comunicativo, mas eu conheço pessoas que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de se comunicar. É uma pessoa que dificilmente ela vai estar num ambiente, ela vai olhar para o lado e puxar conversa com alguém, mas que quando está no altar pregando a palavra, irmãos, a gente olha e diz: não é a mesma pessoa. Uma pessoa que não abre a boca, pessoa que não conversa, mas que naquele momento, irmãos, está sendo impulsionado por essa presença que vem, essa presença que transforma, essa presença que nos dá a experiência. Você sabe por que muitos de nós permanecemos? Porque uma coisa é, irmãos, você vir para Jesus, e outra coisa é você permanecer em Jesus. A parte mais difícil é permanecer, sabia? Alguém diz: a maior dificuldade é quando a pessoa converte, é converter, é se batizar. Não, irmãos. A maior dificuldade, Abacuque descreve de maneira muito sucinta. Ele diz assim: Senhor, numa oração: aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Sabe por quê? Porque é no meio dos anos, irmãos, que a dificuldade vem. É no meio dos anos que nós começamos a pensar aonde estão as promessas que Deus prometeu, aonde está a cura, aonde está a porta aberta, aonde está a salvação daquelas pessoas que nós amamos e oramos por elas, aonde está a paz no nosso lar, aonde está o término dos conflitos, aonde está a providência, aonde está a prosperidade, aonde está a bênção que muitas vezes oramos. É no meio dos anos. E é por isso que Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E ele diz: Senhor, faz de novo. Aleluia. A minha oração tem sido nesses dias, irmãos: Senhor, faz de novo. Sabe por quê? Porque estar num culto aqui, irmãos, mecanicamente, só adorando, só pregando, só tendo comunhão com os irmãos é legal, é bacana. Mas, irmãos, nada melhor do que quando nós sentimos a presença dEle, a graça dEle. Quando um louvor nos faz chorar, nos toca. Quando uma mensagem fala conosco. Quando temos compaixão pelos nossos irmãos. É por isso que o crente ele tem que freneticamente, desesperadamente buscar o batismo com o Espírito Santo.
Porque a igreja, ela é guiada e direcionada pelo Espírito de Deus. Tem muitos lugares, irmãos, aonde a igreja funciona, a igreja dá certo, entre aspas, mas ela está apenas funcionando, porque se aprendeu como fazer. É diferente de um lugar onde Deus governa, Deus rege, a presença dele direciona o coração da liderança, guiando, dizendo, olha, vai por aqui, olha, não faz isso, olha, é melhor você fazer isso. Isso tudo só vem através dessa busca pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos a carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo trazendo essa alusão aqui do que está acontecendo aqui nesse cenário. O que Paulo está retratando aqui, pastor André, quando ele menciona esse cuidado aos irmãos de Tessalônica, para que não apagassem o Espírito. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Os irmãos de Tessalônica, eles estavam tratando as profecias e os dons espirituais com desdém, de qualquer jeito. E alguns estavam até sendo céticos, né? Não acreditando na manifestação dos dons. E talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre os dons, que não se detém apenas quando Paulo escreve, mas está disponível hoje para a igreja. Mas é o pastor que vai distribuir, é o pastor que vai falar, você vai ter esse dom, você vai ter esse. Não. O texto bíblico diz que os dons pertencem ao Senhor, que distribui conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Ah, mas então eu não preciso fazer nada, então Deus vai me dar. Não, eu preciso buscar, eu preciso desejar. Deus vai dar algo que deseja o teu coração, mas o teu coração precisa desejar, o seu coração precisa arder, aleluia, para que esses dons sejam distribuídos a você. E para que nós queremos dons, pastor? Porque a Bíblia diz que o dom, ele edifica a igreja. Não é para a gente olhar e dizer assim, olha, eu sou mais espiritual que o irmão, porque eu falo em língua estranha. Não, eu sou mais espiritual porque eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de visão. Ou pior ainda, como muitos fazem, usam o dom que Deus deu para ganhar dinheiro. Que são aqueles que Jesus vai chamar depois lá, os que seguiram a doutrina de Balaão. E falso profeta é aquele que corrompe a profecia por causa de dinheiro ou por causa de algum bem. O que estava acontecendo na igreja de Tessalônica não é diferente do que está acontecendo nos nossos dias de hoje, irmãos. Devido aos falsos ensinos e os excessos nas questões de profecia, eles estavam tentando silenciar as pessoas que estavam sendo movidas pela profecia. E aí Paulo então vai dizer para eles, olha, não apagueis o espírito, mas analisem a profecia e retenham o que é bom e o que edifica. Quando você recebe uma profecia, irmãos, uma palavra, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, como que eu sei que é de Deus ou não? Bom, não existe um caminho único para dizer que é de Deus ou não é de Deus. São muitos fatores que precisam ser avaliados, né? Mas primeiro, que a Bíblia diz assim, que eu não devo olhar o profeta. Porque primeiramente, diante de uma profecia, o que a gente faz? A gente olha para o profeta, né? Diz, meu Deus, não, esse cara aí, barbaridade. Acho que ele não tem nada de Deus para me falar não, né? A gente olha o vaso. A gente começa a analisar a vida da pessoa. E aí a gente diz, não, isso aí não tem nada de Deus para a minha vida. Mas Paulo está dizendo, olha, examinem a profecia, não o profeta. A profecia, a Bíblia diz que vem para ensinar, exortar e edificar. Então você vai analisar a profecia. Ela faz sentido para você? Ela está condizente com aquilo que você está vivendo? Pode ser que seja algo de Deus, pode ser que não seja. Se for de Deus, pastor, se for de Deus vai acontecer naturalmente. Tem coisa, irmãos, que no teu espírito não vai testificar.
Tem coisa que o teu espírito não vai testificar. Alguém vai dizer alguma coisa e você vai falar não. Quando não é de Deus, você fica até irritado. Você fica até incomodado com aquela palavra. Agora, quando é de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quando é de Deus, a coisa vem, ela acontece. Talvez o profeta pode, em algum momento, até estender um pouquinho o que Deus falou, se emocionar ali na hora e estender um pouquinho o que Deus falou. Isso acontece muito. Porém, quando é de Deus, a gente sente que é de Deus. E olha que engraçado, biblicamente, Balaão acertou todas as profecias. Então o falso profeta não é o que erra a profecia, porque Balaão acertou todas. O falso profeta que Jesus está falando, a doutrina de Balaão, é porque ele corrompeu o ministério profético. Então nós precisamos entender nessa noite, irmãos, que os dons do Espírito estão disponíveis para a igreja, amém? E eu e você precisamos buscar esse dom, principalmente o dom de discernimento. Discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Como dizia minha finada avó, que já dorme no Senhor: eu conheço o cavalo pelo trote. Às vezes a pessoa vem, ela é tão espiritual, irmãos, que a gente fica igual Isaías, né? Senhor, eu sou pecador, né? Não posso falar. Aí o anjo vem com Atenaz lá, uma brasa. A gente se sente o menor, né, dos profetas ali. Tem gente que é espiritual demais, Deus fala demais com essas pessoas, né? Então tem gente que produz uma espiritualidade avançada para que as pessoas olhem para ela. Jesus repreendeu isso, porque Jesus olhou e disse assim: olha, vocês ficam orando aí nas esquinas, nas frentes da sinagoga, ficam jejuando, cai o semblante de vocês para dizer que vocês estão jejuando, para que as pessoas tenham dó de vocês, ou olhem e digam: ó, você é espiritual. Irmão, de preferência que quando você for jejuar, ninguém saiba que você está jejuando, a não ser o teu esposo, tua esposa, quem vai fazer a comida ali, que aí você vai ter que falar: ó, não estou. Aí tem gente que fala: eu estou tantos dias, né, aí do jejum, a não ser que alguém te ofereça alguma coisa, né, você tenha que negar, e você diz: ó, por educação, você dizer que não, a pessoa vai ficar meio assim, e melhor você falar: ó, não, eu estou hoje consagração aqui, muito obrigado. Mas de preferência que ninguém saiba aquilo que você está fazendo, irmãos, porque tudo que você fizer no secreto, Deus vai honrar em público. Aleluia. E o Espírito, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam reter aquilo que é bom, aquilo que edifica. Quem já viu quando o pessoal faz uma fogueira, aí faz uma fogueira lá, tem um monte de fogo, aí você passa daquela fogueira, e às vezes a gente passa, irmãos, e aquele fogo acabou, porque o fogo ele vai apagando, amém? Só que fica fumaça. Embora o fogo apague, a fumaça ela ainda permanece. E aqui, irmãos, está uma coisa que eu e você não podemos jamais viver. Como crente, irmãos, vivendo só de fumaça, aquilo que Deus já nos permitiu viver na nossa experiência com Ele. Sabe aquele primeiro amor, sabe aquilo que nós... Às vezes a gente fala: Deus, eu quero um segundo amor. Eu quero viver o primeiro amor. Talvez, irmãos, nós não seremos levados a viver de fato o primeiro amor. Sabe qual é, às vezes, a dificuldade de algumas pessoas que transitam de uma igreja para outra, de um ministério para o outro? É que lá, às vezes, onde elas converteram, foi o primeiro amor. E elas guardaram aquela imagem de que aquele lugar foi o lugar do primeiro amor. Então elas sempre remetem àquela experiência bacana que teve lá, pensando que se talvez hoje elas voltarem naquele lugar, o primeiro amor vai estar lá esperando. E não vai. Porque o primeiro amor não é um momento. Eu preguei sobre isso. O primeiro amor é uma pessoa. O primeiro amor é Jesus. E aí a gente passa o tempo todo, irmãos, como saudosistas, né? Não é errado, irmãos, mas às vezes a gente fica. Quando eu ia na mata, tinha o galinho. Quando eu ia para a vigília, tinha o poder, tinha a glória, tinha a unção. E a gente vive, irmãos,
só da fumaça. A gente vai vivendo só da fumaça. Já teve chama, já teve oração, já teve lágrimas no altar, mas hoje só restou fumaça. Aleluia. Deixamos que as dificuldades que passamos, as feridas que adquirimos no caminhar com Jesus, apagasse o fogo. Você pode perceber, irmãos, que quando tinha fogo no altar, tinha sede pela palavra, tinha sede pela adoração, tinha sede por estar nos cultos. Irmãos, é engraçado o novo convertido. O novo convertido, quando ele está no primeiro amor, ele vem e ele buzina no ouvido do pastor, e ele fala: pastor, eu quero batizar, pastor, eu preciso batizar, eu quero batizar, marca um batismo, eu quero fazer o curso. Ele vai, ele insiste, ele está no culto de quarta, ele está no culto de domingo, aí ele manda mensagem para o pastor, se tem um estudo ele quer participar, se tem uma comunhão ele quer estar, ele está ali, irmãos, que ele está queimando, ele tem fogo ainda, ele não tem essa fumaça. E aí a gente vai administrando, vai conversando, vai falando, só que muitos passam o tempo, vai deixando esse fogo apagar. E o Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. Paulo está dizendo à igreja Manancial nessa noite: é possível permitir que o Espírito se apague. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: um crente sem fogo, crente sem o Espírito Santo, um crente que carrega só fumaça. Mas pastor, me ajuda aí, pastor, o que fazemos que nos faz apagar o fogo? Irmãos, Davi estava num lugar onde ele não deveria quando ele deixou o fogo apagar. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Davi, quando ele resgatou a arca que simbolizava a presença de Deus, irmãos, ele era o rei. O rei geralmente ele tem aquela formalidade, né? O rei com as vestes reais, sentado no trono com a coroa. A Bíblia vai dizer que quando Davi traz a arca, irmãos, ele esquece que ele era rei. Ele deixa as vestes reais, ele deixa a coroa. E Davi começa a dançar na presença do Senhor. A esposa dele, a Mical, vai olhar e fala assim: meu Deus, Davi, que vergonha, Davi. Você sendo rei, Davi. Você sendo rei. Está fazendo eu passar uma vergonha dessa, dançando aí. O que o povo, Davi? O povo não vai mais te respeitar, Davi. O que o povo não vai pensar de um rei dançando aí, Davi? Aleluia. Mas Davi conhecia, irmãos, a presença. Só que lá na frente, Davi começa a ficar ocioso. Davi era para estar na guerra. O que Davi faz? Tem bastante gente ali, né? Tenho ali muitos guerreiros, muitos soldados. Eu estou cansado, já matei milhares e milhares de homens. Hoje eu vou tirar uma folguinha. E aí, naquele momento que ele está tirando uma folguinha lá, Davi vai dar uma volta na sacada. De repente ele olha para aquilo que ele não deveria ter olhado. Ele vê a novinha lá. O olho dele cresce, né? Ele diz: meu Deus, essa mulher aí é bela demais. Essa mulher podia ser minha. Mas essa mulher é casada. Bom, mas para mim ter ela, se o marido dela morrer, ela vai ser viúva, né? E aí, então, eu posso tomar ela como esposa. Está no lugar errado, na hora errada, ocioso. Foi o que fez com que Davi caísse em adultério e cometesse homicídio, matando Urias, o esposo da mulher, para ficar com ela, Betseba. Aleluia. Só que quando Natan chega em Natan, ele faz uma denúncia, Natan, porque o profeta é assim, né? O profeta ele dá de dedo na cara da gente, né?
Tinha uma profeta na casa aqui um tempo, porque ela era pequenininha, dela olhava para cima assim, ela falava para a gente assim, ela falava, olha, guri, assim diz o Senhor. E o Natan diz assim, olha Davi, cara, você pegou a única ovelha, cara, você tinha tanta ovelha aí, você pegou a única que tinha. E Davi falou, olha, manda matar esse cara. E o Natan olhou para ele e falou assim, dentro da bolita dos olhos dele, disse assim, Davi, esse cara é você. Aí Davi toma um susto. Porque o mal, irmãos, do pecador é achar que ninguém vai descobrir. O mal do pecado é que ele engana a gente mesmo. A pessoa diz, minha mulher não está aqui, o pastor não está aqui, os irmãos da igreja não estão aqui. O pecado, irmãos, é o que faz apagar o fogo. Pouco a pouco ele endurece o coração. A oração diminui, a sensibilidade acaba e agora a presença parece distante. Davi estava ali. De repente, por estar ocioso, não orando mais, não lendo mais a palavra, não cultuando mais. Alguém diz, os pastores falam muito que tem que ir para a igreja, que tem que congregar. Claro, irmãos, a igreja é de Cristo, a Bíblia diz que Ele é o cabeça. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É esse ambiente, irmãos, que nós precisamos estar. Davi pecou por quê? Porque ele ficou em casa. Aleluia. Ninguém cai de uma vez, irmãos. Ninguém esfria de uma vez. Antes de um altar cair publicamente, ele já apagou secretamente. O fogo vai diminuindo aos poucos. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai esfriando. Hoje a gente não ora mais pela manhã. Hoje a gente não ora mais para dormir. Hoje eu já não ouço mais aquele louvorzinho abençoado que eu colocava no carro. Agora eu já estou preferindo ouvir outras canções seculares, canções que não glorificam a Deus. Não vamos entrar nesse âmbito, mas eu quero dizer o que o apagar do fogo vai levando a gente a muitas vezes trocar coisas que antes a gente não abria mão quando estava cheio da presença. Porque a adoração, irmãos, ela gera um ambiente. E dependendo da adoração, ou você traz a presença de Jesus, ou você afasta a presença de Jesus. A segunda coisa que apaga o fogo é a distração. Preste atenção, irmãos, nesse tópico. Eu quero chamar a sua atenção aqui. O inimigo hoje, alguém pergunta constantemente para mim, pastor, por que antigamente manifestava tantas pessoas nos cultos e hoje não manifesta mais? Claro, são diversos fatores que levam a esse entendimento. Mas sabe o que o inimigo tem feito nos dias de hoje, irmãos? Ele tem sido estratégico. O inimigo tem trabalhado diferente. Ele tem trabalhado para distrair os irmãos. O inimigo não precisa hoje tirar ninguém da igreja. Só precisa distrair. Se você chegar no culto aqui e ficar pensando no talão de água e de luz que você tem que pagar, o inimigo já conseguiu roubar seu culto. Se uma criança corre, uma criança vem no altar, você distrai, você se desconecta daquilo que Deus está querendo ministrar ao seu coração. Se você chega aqui e não consegue entregar a sua dor, o que você está vivendo lá fora, lá na sua casa, na sua família, você perde de dar um culto a Deus da maneira como Ele é digno para receber. Então o adversário, ele não está tentando tirar você da igreja, ele está tentando te distrair. E a distração é a segunda coisa que apaga o fogo. Uma das coisas que é uma batalha para um pastor, para um líder e para um servo. É isso aqui, irmãos. Eu confesso para vocês, a distração. Porque às vezes, o que aconteceu com Marta? Jesus chegou, irmãos, na casa dela, o que ela fez? Correu pegar a vassoura. Se Marta fosse mineira, tinha corrido colocar uma forma de pão de queijo lá para assar e passado um cafezinho. E não é errado, sabe por quê? Irmãos,
se uma visita humana vai na tua casa, o que você faz? Você, no mínimo ali, irmãos, dá uma ajeitadinha no sofá, coloca as almofadas, coloca um tapetinho, você dá uma arrumada na mesa, uma toalhinha melhor que você tem ali, para você receber alguém. Você imagina a notícia chegar: Jesus está indo na tua casa. Irmãos, eu e você ia ficar desesperado. Então nós entendemos que é natural do ser humano recorrer ao serviço. E Marta, irmãos, ela estava ali querendo servir. E agora eu entro no que eu falei, a dificuldade do pastor. Porque como fomos chamados para servir, o nosso coração sempre fica ali: eu quero servir, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E aí, podemos correr o risco de estar como Marta. Passar a semana inteira com a vassoura na mão. Eu preciso servir? Claro que eu preciso, há um chamado para isso. Há uma excelência no servir. Só que às vezes eu tenho que estar igual Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Porque se eu também só tiver com a vassoura na mão e não tiver aos pés de Jesus, eu vou deixar o fogo apagar. O fogo vai apagar. Porque não quer dizer que fazer coisas para Ele é o mesmo que ter a presença dEle. Aleluia. Irmãos, tem muita gente fazendo coisa para Jesus sem a presença dEle. O coração não queima mais. Quando lê a palavra não queima mais. Quando ouve um louvor não queima mais. Só tem fumaça, não tem fogo. Eliseu disse assim para Geazi: Geazi, você vai até a mulher sunamita. Se alguém te parar no caminho, não pare para saudar. Olha que interessante. Por que ele dá essa missão para Geazi? Não parar no caminho para cumprimentar ninguém. É que os cumprimentos naquela época era quase que uma cerimônia. Alguém parava para cumprimentar, não era só bom dia, boa tarde, Pai do Senhor, graça e paz, paz seja convosco. Não. Existia ali toda uma cerimônia nessa saudação. E isso costumava demorar. O que Eliseu estava dizendo para Geazi? Geazi, não se distraia. Foca no propósito. Foca na missão. A Bíblia diz que aquele que se alista no exército do Senhor não pode militar contra as coisas terrenas. Irmãos, hoje tem muita gente que diz assim: pastor, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo para ficar lendo, tempo para as coisas de Deus, tempo para ir no culto. Eu não sei fazer isso, mas tem gente aí que é mais informado nessa parte aí de celular, sabe fazer. Se você pegar um aparelho celular de alguém, você consegue entrar lá e você consegue consultar quanto tempo a pessoa usou naquele dia de rede social. Tem gente que se juntar Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dá mais de 3 horas de rede social. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. O Espírito fala no silêncio, mas quem vive distraído não consegue ouvir. Aí o que a pessoa faz? Gastamos todo esse tempo com coisas que nos distraem. E a internet é uma ferramenta fantástica para evangelismo, mas ela veio também para nos roubar de Deus. E quando nós não percebemos isso, nós nos distraímos e não conseguimos ouvir o Senhor. A primeira coisa, o pecado apaga o fogo. A segunda coisa, a distração apaga o fogo. E às vezes, pega aqui, irmãos. Deus está falando comigo aqui agora. Às vezes, o inimigo coloca pessoas na tua vida para te distrair. Tem pessoas que sabem que você tem um bom coração, sabem que você é servo, e às vezes encosta em você para sugar as suas forças, sugar as tuas finanças, sugar a tua espiritualidade.
É aquele crente lá que encontra você e fala assim: ora por mim lá, né? Mas nunca vai orar, nunca vai buscar. Então, cuidado, irmãos. Terceiro e último. O avivamento que buscamos precisa ser alimentado. Aleluia. O texto de Levítico, irmãos, diz que o fogo não podia apagar no altar. Esse primeiro fogo, esse fogo original, foi Deus quem colocou. Só que aí o que aconteceu? O Nadab e Abiú foram lá e existia uma palavra que deveria ser seguida. O fogo não podia ser um fogo estranho, tinha que ser um fogo divino. E o sacerdote tinha que colocar o fogo no altar todos os dias. Aí o Nadab e Abiú foram lá, irmãos, e ofereceram um fogo proibido. E eles foram consumidos por causa dessa desobediência. O fogo exige combustível, irmãos. E qual é o combustível espiritual? Se você deixar apagar, irmãos, depois para acender. O combustível é a oração, é a Bíblia, é o jejum, é a adoração, é a comunhão. Uma brasa longe da fogueira, irmãos, esfria rapidamente. Um crente isolado, ele enfraquece. Quem não alimenta o fogo espiritual, alimenta o frio da alma. Irmãos, Deus não quer apenas visitantes no altar. Ele procura pessoas incendiadas pela presença. Hoje é uma noite que o Senhor nos dá a graça de orarmos aqui, para que a presença dEle avive a nossa vida espiritual, a nossa jornada. Que nós sejamos reavivados, reanimados no Senhor. Pastor, o que entristece o Espírito? A desobediência, irmãos. A desobediência é um fator que entristece muito o Espírito Santo. A dureza de coração, a mentira, a amargura, a falta de perdão, palavras agressivas, a inveja e a contenda, e principalmente, ignorar a voz de Deus. Há um ambiente proporcionado pelo céu aqui nessa noite, irmãos. Há um altar aqui nessa noite. Deus quer colocar lenha. Hoje é uma noite de quebrantamento. E quando a gente diz, me batiza com fogo, Senhor. Vocês sabem o que significa o batismo com fogo? Alguém diz, é para mim pular, dançar, correr, nadar no Espírito. Não. Biblicamente, o batismo com fogo é para arrependimento dos pecados. O batismo com fogo é para purificar os pecados. Quando Isaías disse a respeito do pecado que a tenaz veio, com a brasa de fogo, ele dizia, eu sou homem de lábios impuros. E aquela brasa veio para purificar ele. Ninguém vai viver um avivamento, irmãos, com fogo no altar, se não tiver arrependimento, se não tiver caminho de volta, se não tiver pedido de perdão, se não colocarmos diante do Senhor aquilo que tem nos impedido de receber o Espírito dele. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Irmãos, hoje o sacerdote não está mais lá com a lenha para colocar o fogo no altar, literalmente. Hoje o altar somos eu e você. Hoje quem coloca a lenha é eu e você. Através da oração, através do jejum, através da consagração, através da comunhão com os irmãos na igreja, através da adoração, nós vamos chegar nesse ambiente. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a promessa se cumpriu quando eles estavam orando, quando eles estavam em concordância com aquele momento. Eu tenho observado, irmãos, que nesse tempo para a igreja de Cristo, Deus deseja ministrar um vinho novo. Só que o vinho novo não é para a gente ser menino.
O vinho novo, irmãos, é para a gente saber como usar ele. Para que eu quero os dons do Espírito? Eu preciso saber usá-los em prol da igreja de Cristo, em prol da edificação do corpo de Cristo. Para que eu quero o revestimento do Espírito Santo? Muitas pessoas costumavam dizer assim: eu vou buscar poder, eu vou no monte buscar poder. Mas o que você vai fazer com esse poder depois? É só para dizer que tem poder? Esse poder, essa graça, esse revestimento precisa ser usado em prol da obra de Deus, em prol da igreja de Cristo. Nós precisamos ter essa convicção e esse entendimento que os dons não são para nós, irmãos, é para a igreja dele. Eu tenho sentido no meu espírito, irmãos, que há um anseio do céu em fazer de novo. E é por isso que Deus tem ministrado em alguns lugares e algumas pessoas têm voltado a buscar o avivamento, a presença do Espírito Santo. Porque até esses dias atrás, irmãos, a igreja brasileira estava só buscando chave. Era muita chave, irmãos, tinha muito chaveiro nas igrejas. Era só chave disso, chave daquilo, ninguém mais queria o Espírito Santo, ninguém mais queria os dons, ninguém mais queria responsabilidade. Todo mundo queria ser líder. Todo mundo queria ser cacique, mas ninguém queria ser servo. A gente tem hoje aí nas igrejas muitos líderes, irmãos. É muito cacique para pouco índio. É todo mundo querendo liderar, mas ninguém de fato quer servir. Jesus falou quando perguntaram para os discípulos de Jesus quem que é o maior, né? Os discípulos ali, um querendo ser mais que o outro. Perguntaram para Jesus: mestre, quem que é maior no teu reino? Ele disse: aquele que é menor. O reino de Deus, irmãos, a pirâmide é invertida. Aquele que quer ser grande, ele tem que ser pequeno primeiro. João diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Aleluia. Muita gente quer dom para crescer, mas quando a gente recebe o dom, irmãos, é para a gente diminuir. Porque não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a graça dele, a vontade e a misericórdia do Pai de estender a mim e a você tamanha responsabilidade. Aleluia. E nesses dias há algo que Deus deseja fazer nas nossas vidas através do Espírito Santo, irmãos. Porque é através do Espírito Santo que Ele vai comunicar a mim e a você todas as coisas. Nós não podemos sentir só Ele esporadicamente quando nós viemos ao culto. A gente precisa sentir Ele, irmãos, principalmente pós o culto. Antes do culto, o teu culto não começa quarta-feira às 20 horas. O teu culto começa quando você acorda. E aí você diz como o salmista: oba, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, tem crente que tem só fumaça e está sendo de um peso vir para o culto, irmãos. O Espírito, ele tem falado, irmãos, com a gente. Eu preciso falar coisas aqui nesses dias. Tem sido penoso para alguns crentes estar na igreja. Porque justamente o que nos mantém na presença dele é o Espírito, irmãos. Mas louvado seja Deus, irmãos, que nós estamos entendendo isso, estamos aqui, porque entendemos que carecemos da graça dele para caminhar. Os discípulos olharam para Jesus um dia e disseram: mestre, acrescenta a nossa fé. Nós precisamos ter a humildade de entender, irmãos, que nada somos sem Ele, precisamos dEle. De reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o quão muitas vezes estamos enfraquecidos, apagados. A gente vai orar e só tem fumaça, não tem fogo. Você tem que começar a orar, irmãos. As pessoas falam: pastor, eu não sei orar. Irmão, começa a orar, começa primeiro agradecendo. Começa dizendo quem Deus é: tu és santo, soberano. Aí daqui a pouco, irmãos, como diz o irmão Toninho, a oração vai pegar preço. E a hora que pegar preço, irmão, você vai começar a orar, o Espírito Santo vai começar a mover seu coração. Daqui a pouco você está intercedendo pelos missionários no campo, você está orando porque você nem conhece, você está orando por salvação na tua casa, você está orando pelos enfermos que estão no hospital. Quando você vê, irmãos, o Espírito Santo, ele te direciona. O Senhor um dia olhou para Isaías e disse assim: ei, Isaías, a quem enviarei? Se não tem quem pregue. Aleluia.
E de repente Isaías, ele vê a glória do Senhor, e quando ele vê a glória do Senhor, ele é tomado pelaquela presença, e ele dá uma resposta para o céu, e ele diz: envia-me a mim, Senhor. O Espírito Santo vem para que nós possamos dar uma resposta, aleluia. Não para que haja glória humana ou vanglória humana, mas para que nós possamos dar uma resposta para a igreja de Cristo. Ele diz: Senhor, envia-me a mim, aleluia. Porque quando o Espírito Santo vem, irmãos, nós somos enviados. Você está no posto de saúde, você quer falar de Jesus. Você está lá na fila da Copel, que virou rotina do Itaipuense. Aí você quer falar de Jesus. Você está num lugar, você quer falar de Jesus. Alguém está falando, alguém não pode nem falar perto de você. Hoje não estou bem. Você fala assim: não, mas eu conheço Jesus. Vai lá, quarta-feira no culto, 20 horas, domingo às 19. Quando a brasa está no altar, irmãos, e você consegue fazer isso com graça, sem ser aquele crente chato, sem ser aquela pessoa lá que quer ser maioral, quer ser mais espiritual que o outro, mais santo que o outro. Não. Você vai botar sede nas pessoas, irmãos. Quando elas começarem a sentir o calor desse fogo aí que queima dentro de você, elas vão dizer: onde você está buscando esse fogo aí? Aí você vai falar igual o Felipe falou para Natanael, você vai dar só aquela deixa. Você vai dizer assim: vem ver. Aleluia, não tem como te explicar, vem ver. É uma coisa que eu sinto. Jeremias disse: olha, existe um fogo que queima dentro de mim. Aleluia, não é fogo estranho, não é fogo produzido por homens ou por instrumentos musicais. Aleluia, porque tem muito fogo por aí só sendo produzido por instrumento musical e por quem canta bem, quem tem voz afinada. Mas não é esse fogo, irmãos, que Deus deseja que seja derramado sobre a sua igreja. Aleluia. É o fogo, irmãos, daquelas mulheres que estavam lá, que tinha azeite, irmãos. Precisa orar por um enfermo, tem azeite. Precisa orar por um endemoniado, tem azeite. Precisa falar que Jesus salva, tem azeite. Aleluia. Há um fogo diferente nessa noite, Suricanda Arabaxai. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Aleluia. Irmãos, a nossa oração, ela precisa ser para o Senhor, dizendo: Senhor, foi muito importante tudo que eu vivi no primeiro amor e as experiências que eu tive. Porque essas experiências que nos trouxeram até aqui, irmãos. A Bíblia diz: honra os marcos antigos. Só que Deus tem coisas novas também para fazer. A gente não pode ficar só com aquilo que a gente recebeu lá atrás no primeiro amor. A gente precisa começar a orar e dizer: Senhor, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Eu não quero ser um crente vivendo de fumaça, eu quero ser um crente que tem fogo. Eu não quero deixar isso aí apagar, Senhor. Que é a presença dEle, irmãos. Tudo tem a ver com Ele. Jesus, nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, orar nessa noite, pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados, Pai, por tudo aquilo que temos falhado diante do Senhor e que tem impedido, Senhor Deus, o Teu Espírito de agir de maneira que Ele apraz, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser a resposta como igreja, Pai. Que nós não venhamos entristecer o Teu Espírito, Deus. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós um altar onde o Senhor possa colocar lenha, Deus. Aleluia. Senhor, que o Senhor nos dê esse entendimento, que nada nos distraia, Deus. Que possamos estar atentos, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor quer falar. Que não venhamos nos distrair, Pai, com os manjares deste mundo, com as coisas que o adversário tem colocado, Senhor.
Que possamos ter discernimento para entender aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor, Pai. Que possamos focar na missão. Que possamos enriquecer o nosso espírito orando, buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra, Senhor. Edificando a nossa vida espiritual, Senhor Deus, com coisas do céu, com coisas concernentes ao céu, Pai. Não com coisas terrenas que muitas vezes não edificam, não produzem nenhum tipo de fruto, Deus. Que possamos alimentar o nosso espírito, porque o avivamento precisa ser alimentado, Pai. Que todos os dias nós possamos, Pai, alimentar o nosso espírito. Te damos graças nessa noite, Papai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Semana que vem vai ser a nossa última quarta sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o vento do Espírito. Eu quero encorajar você a estar aqui na próxima quarta-feira e na última quarta-feira, porque eu creio, irmãos, hoje nós falamos sobre o que impede o Espírito de agir. E o primeiro tópico é o pecado. E que se a gente estiver em falha, o Espírito não vem. Então eu creio que hoje o Senhor consertou o nosso altar. Amém? E vai vir o vento. Amém, queridãos? Queridonas? Quero convidar também você para estar conosco domingo, às 19 horas aqui. Amém, irmãos? Vamos deixar o frio e vamos vir se aquecer no Espírito Santo. Faça assim com suas mãos. Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui vieram. Eu creio que o Senhor tem algo reservado para a vida de cada um deles, Pai. Aqueles que nos acompanharam através da transmissão. E que cada dia possamos buscar o Teu Espírito, Pai, sermos direcionados pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela orientação do Senhor, que nos convence e nos faz entender o que muitas vezes atrapalha a gente de buscar o Senhor e que apaga o Teu Espírito. Mas que este Espírito em nós esteja, Senhor Deus, presente todos os dias, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, a sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz, Deus nos acompanhe. Amém. Pode entrar.